para que se determine quais seriam os contornos, os limites dessa situação de cobrança, que agora, né, por parte de algumas prestadoras, não seria apenas em relação à velocidade, que era o que nós estávamos acostumados, contratar o plano com base numa velocidade, mas também com base num pacote de dados, né, numa franquia de tráfego de dados. As operadoras, elas já se adiantaram, já estão alterando seus contratos, aproveitando essa brecha que a resolução dá para poder cobrar acima de uma franquia, por exemplo? Fez lá a tua franquia, você tem que pagar mais ou fica sem? A situação que nós estamos tendo e que é muito grave para o consumidor é que muitas operadoras, elas estão alterando seus contratos para que sejam então previstas cláusulas que autorizam que, uma vez atingida essa franquia, o consumidor ou tenha que contratar um pacote suplementar, adicional de dados, ou ele teria a velocidade da sua internet reduzida. Aqui é importante dizer que realmente o bloqueio nos parece um pouco complicado, porque poderia violar o Marco Civil da internet, né? Então, nós temos no Marco Civil como um direito do consumidor que o bloqueio só ocorrerá por falta de pagamento. O que muitos consumidores se queixaram no tocante à telefonia móvel e que pode ser que aconteça, né? Teremos que aguardar aqui nessa situação da internet banda larga, é que não haja propriamente uma redução de velocidade, mas um bloqueio. Então, os planos, eles não podem prever uma redução que seja tão drástica da velocidade que não possibilite que se acesse um site simples, que se carregue ali, né, um site que seja realmente muito leve. Aí a gente não estaria falando de uma redução de velocidade, mas sim de uma prática que adotaria esse nome, mas que se configuraria como um bloqueio. Agora, a gente tem visto muito na internet, nas redes sociais, o pessoal fazendo abaixo-assinado contra esse tipo de mudança contratual. Será que isso pode ter algum resultado positivo? Sim, absolutamente. Nós temos, né, conselhos de usuários que têm um papel muito importante. As discussões travadas nos conselhos de usuários, elas servem como subsídios para que a Anatel se manifeste, para que tome certas posturas. Então, realmente é muito importante que haja essa participação popular para que esses limites, para que a forma de implementação dessa prática seja melhor esclarecida. Me parece que um ponto muito importante é o da justificativa técnica para essa mudança. Então, nós já temos atualmente os planos, né, sendo discriminados por velocidade. Qual que seria a justificativa para, além da velocidade, também termos uma situação de uma franquia de dados? E aqui há um dado muito importante. Pelo IBGE, nós temos uma média nos domicílios brasileiros de 3 pessoas, né? E aí, se pensarmos que cada uma dessas 3 pessoas utilizará o seu telefone celular, o seu tablet, o seu computador, o seu notebook, né? Todos conectados à internet, serviços como aqueles de streaming, que são para filmes, mais no sentido da cultura, do entretenimento, mas que também casos de pessoas que estudam à distância, cursos de educação à distância, ficarão muito prejudicados, porque aí nós temos situações em que o consumo de dados é altíssimo. E nessa situação é muito importante que as operadoras, elas observem uma postura de transparência. Então, elas precisam, no mínimo, né, caso a Anatel entenda que possam proceder dessa forma, no mínimo, elas devem disponibilizar um ambiente virtual em que o consumidor possa consultar o seu contrato, a sua cópia, para saber quais são os seus direitos, né, e também quais são os seus deveres, e também para que ele possa controlar quanto dessa franquia ele já utilizou. E quando ele está próximo ao limite, ele precisa ser avisado em relação a isso. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Bom Dia Paraná. É um assunto que vai gerar ainda bastante discussão, bastante polêmica, mas tem que participar mesmo. Como a Luciana falou, faz diferença, tem que ir lá reclamar para a gente não perder nenhum direito. Soler. Tá certo, Fernanda. Muito obrigado, tá? Mudou de novo o horário de abertura da Ceasa em Curitiba. A central de distribuição começou hoje a abrir às